Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Editor, chegando ao número de 63. Isso quer dizer o quê? Nada. Que, na verdade, você, se chegou aqui agora, tem 62 vídeos para você consumir aqui no canal, tá certo? O tema de hoje, vocês já sabem, sobre essa notícia, né, que gerou um pouco de curiosidade. Seleção brasileira de futebol vai usar anel inteligente para monitorar o sono dos atletas. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Bom galera, vamos começar aqui o vídeo com uma mensagem que eu reforço quase todos os vídeos aqui do canal. Quando você treina, você está treinando. Quando você come, você está treinando. Quando você dorme, você também está treinando. E olha só, se a seleção brasileira de futebol está preocupada com isso aqui, é porque realmente isso impacta em resultado, impacta em performance dos atletas. Então vamos começar a olhar para a sua higiene do sono, para o número de horas que você passa na cama, para a qualidade do seu sono. Eu sei que você tem curiosidade, que você tem interesse em evoluir sua performance, você é uma pessoa dedicada. Beleza, você está treinando. Você também está comendo legal, mas será que isso aqui está tão otimizado quanto deveria? Então nesse vídeo eu vou passar alguns números, alguns detalhes aqui para vocês. Vou abrir um parênteses, porque se eu for explicar aqui sobre diversas fases do sono, aqui já tem vídeo no canal sobre o assunto. Procura aqui um vídeo que eu gravei com meu amigo otorrinolaringologista Carlos Passos, especialista nessa parte de avaliação de sono, que a gente destrinchou sobre algumas características, né, as fases do sono, alguns detalhes mais peculiares sobre esse tema. Então fecha o parênteses e vamos para números, para vocês anotarem aí, ó, no seu caderninho. Pega a caneta, pega o caderninho e vamos embora. Então, nesse artigo aqui que eu tô lendo, eles analisaram um número de horas ideal otimizadas para que você tenha um melhor rendimento. E eles acharam, não na verdade um número mágico, mas pelo menos uma fração, um intervalo. Se você quer performance, otimizar o seu rendimento entre 7 horas e 20 e 9 horas e 10 é a zona ideal para que você tenha uma melhor recuperação. Para você entender um pouco mais, como eu falei no início, né, já tem 62 vídeos aqui no canal. Então, assim, eu preciso que vocês maratonem aqui, tá certo? Já falei isso em 5 aulas, uma sequência de 5 vídeos sobre a curva da adaptação. E aí vocês vão entender sobre esse processo de recovery, de recuperar aquela sensação de dor muscular, aquela fadiga, para que você naquela sessão do treino seguinte, então no treino de amanhã, que você esteja recuperado ao menos 100% ali do que sua máquina foi feita para fazer. Então vamos lá, nesse ponto até agora do vídeo, já fiz uma recuperação do vídeo da apneia do sono e da sequência ali da curva da adaptação. Pode ser que fique um pouco repetitivo, mas eu preciso que vocês demandem esse tempo para aprender de fato sobre o tema e não ficar só aquele conhecimento às cegas. Eu ouvi um médico falar que eu precisava fazer isso, vou lá e vou fazer. Quando você entende, quando você tem a educação de fato do que está acontecendo com o seu corpo, os seus resultados, a capacidade de que você tenha adesão, ela fica otimizada. Então vamos nessa, vamos aprender. Aqui é conteúdo para vocês, tá certo? E aí, nesse artigo aqui, ele coloca os efeitos, por exemplo, de uma simples privação de uma noite de sono. Você tem uma noite irregular de sono e por algum motivo específico, pontual, você teve uma redução do número de horas ou uma privação total do seu sono. Quais os efeitos que isso aqui vai ter com você? Então, assim, você vai ficar menos alerta com uma simples noite de sono, tá certo? Você vai ter um impacto negativo na sua capacidade de concentração, você vai ter um impacto negativo na sua capacidade de memorização e de aprendizado, você vai ter um menor controle na sua capacidade motora, ou seja, na sua potência, né? E aí falando sobre o tema futebol. O futebol, ele é um exercício que mistura a fonte de energia aeróbica e a fonte de energia anaeróbica. Ou seja, aqui eu estou falando tanto de resistência
quanto de potência e explosão, né? Você vê os atletas ali do futebol, eles correm de maneira contínua e às vezes dão os sprints, dão aqueles tiros, tá? E aí vocês começam a entender por que a delegação está ficando tão preocupada em fazer essa análise da qualidade do sono. Esse anel inteligente, ele analisa o quê? A frequência cardíaca, a temperatura corporal e o grau de movimentação. E aí, novamente, no vídeo lá da apneia do sono, vocês vão entender quais características estão relacionadas com essas fases do sono, tá certo? E aí, voltando, o impacto de uma simples noite de sono. Eu estou falando de uma, tá certo? Você já tem esse efeito com a simples noite de sono, que você tem a redução no número de horas ou, novamente, uma privação total. Você perde a sua capacidade de autodefesa, ou seja, uma simples noite de sono reduz a sua imunidade. Lembra lá da nossa mãe, da sua mãe, quando falava, menino que não dorme, adoece mais fácil. Meu Deus, isso aqui tem tanta ciência que reforça de fato essa informação. Uma simples noite de sono, você começa a reduzir umas células que a gente chama de células natural killer, que são células de defesa. E de fato, esse número aqui reduzido, você perde imunidade. Então, quer melhorar a sua imunidade? Durma melhor. Uma simples noite de sono que você tenha uma redução ou privação, eu estou reforçando mesmo essas informações, você vai ter um impacto negativo no seu controle de glicemia, no seu açúcar, ou seja, você que seja pré-diabético, tenha diabetes tipo 2, a sua doença vai ficar pior controlada se você tem noites de sono de má qualidade. E obviamente, por todo esse contexto, você vai ter uma pior composição corporal. Então, noites de sono mal dormidas, elas ajudam no ganho de peso. E quando a gente pega isso tudo e joga lá para o alto rendimento, esses impactos eles são maiores. Por isso que a delegação está tão preocupada com que os atletas durmam bem. Então vamos nessa, vamos entender e vamos colocar aqui alguns propósitos, algumas ações para que vocês melhorem a sua qualidade do sono. Uma coisa que nesse mesmo artigo aqui tem falando sobre você ter bons hábitos de higiene, uma coisa que a gente chama de higiene do sono. Então, papelzinho e caneta aí, ó. Mantenham uma hora específica para ir deitar. Mesmo que você não esteja com sono, mostre ao seu corpo que você está indo dormir. Para quem está acompanhando aqui, ó, mostre para o seu corpo que você está indo treinar, como é que a gente faz as coisas. Mostre para o seu corpo que você terminou de treinar. A mesma lógica é, mostre ao seu corpo que você está indo dormir. Então, evite uma exposição excessiva de luz de 1 a 2 horas antes de ir para a cama, né? E aí inclui aparelhos eletrônicos, dentre eles o nosso celular aqui. Evitar álcool e cafeína, né? Ali perto do jantar, perto do seu horário de sono. E aí vou abrir um parênteses. A cafeína, ela tem um tempo de meia-vida de 6 horas, ou seja, Danilo, eu gosto muito de café, mas aí de fato, quando eu tomo um café um pouquinho mais de noite, isso tem um efeito negativo no meu sono. Então, qual a hora mínima ali que eu posso tomar aquele meu último cafezinho só para dar aquele start, aquela emoção? Se você quer dormir mais ou menos 10 horas da noite, então 4 horas da tarde seria o tempo final ali para você tomar. Por quê? 16 mais 6 dá os 22, que seriam as 10 horas, tá certo? Esse artigo, ele é fantástico, porque uma informação, olha só. Use a cama para dormir e fazer sexo. Apenas. Se você está fazendo qualquer outra coisa, qualquer outra atividade na cama, tá errado. Tá comendo na cama? Tá errado. Tá lendo na cama? Tá errado. Tá fazendo quebra-cabeça? Sei lá, qualquer outra coisa? Tá errado. Cama foi feita para dormir e fazer sexo. Ponto final. Isso aqui tá no artigo, tá? Tá escrito. Sou eu que tô inventando, não. Evite outras atividades como, na verdade ele coloca aqui, ó, como comer, assistir televisão, né? Coisas mais palpáveis aqui do que até o que eu citei. Evite sonecas mais prolongadas, ou seja, a soneca após almoço, fantástico, maravilhoso. Entra naquela conta das 7h20 e 9h10. Mas essa soneca ela não deve durar mais do que 30 minutos, porque vai ter impacto negativo naquela sua noite de sono. Então, sonequinha de 20, 30 minutos está mais do que suficiente durante o dia. E principalmente lá na última refeição, aquela ceia que você vai deitar, evite comidas um pouco mais pesadas, né?
imediatamente antes de ir para a cama. Então, vou resumir, vou finalizar. Se você chegou até aqui o vídeo, tá curioso? Eu vou deixar o link do artigo para que vocês baixem, para que vocês tenham acesso. E, novamente, não esquece de deixar seu curtir. Tem alguma dúvida, algum questionamento? Comente e vamos ter um bate-papo. Aí você aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.